Jack Shepherd tem 22 anos. Está acorrentado ao chão de uma cela na prisão de Newgate, em Londres, na noite de 15 de novembro de 1724. Os grilhões pesam cerca de 14 quilos. Ferro puro, frio, preso nos pulsos e nos tornozelos por argolas que deixaram a pele em carne viva. Ele é baixo, magro, tem mãos de carpinteiro, largas, calosas, com cicatrizes nos dedos de quem usou formão a vida inteira. Essas mãos já abriram 6 fechaduras, já quebraram cadeados, já ergueram grades de ferro com a força do desespero e a precisão do ofício. Amanhã, essas mãos não vão servir para nada. É meia-noite. Do lado de fora do muro da cela, o sacristão da igreja de St. Sepulchre's começa a recitar versículos. A voz é abafada pela pedra, mas entra. Sempre entra. É uma tradição que existe há décadas. Na véspera de toda a execução, um homem vem até o muro e reza pelos condenados. Shepherd ouve, não responde. Daqui a 14 horas, 200.000 pessoas vão assistir à morte dele. E isto é o que acontecia, minuto a minuto, durante um enforcamento público na Londres do século XVIII. Não o que os livros resumem. Não o que os filmes mostram. O que se via, o que se ouvia, o que se cheirava, o que o condenado sentia nas mãos, no pescoço, nas pernas, o que a multidão fazia enquanto esperava, o que o carrasco pensava, se é que pensava. Os registros sobreviveram. Os registros são detalhados e são piores do que se imagina. A Inglaterra de 1724 matava com frequência e com método. O sistema penal da época, que historiadores depois chamariam de Bloody Code, o Código Sangrento, previa a pena de morte para mais de 200 crimes. Roubar um lenço de seda, cortar uma árvore em propriedade alheia, furtar um cavalo, falsificar uma moeda, ser pego com uma arma num terreno cercado. Tudo isso, em tese, podia levar à forca. Na prática, nem todos eram enforcados. Havia perdões, comutações, deportação para as colônias. Mas o suficiente era enforcado para que a morte pública fosse parte da rotina de Londres. Uma espécie de calendário cívico. Os dias de execução em Tyburn, geralmente às segundas-feiras, eram conhecidos como Hanging Days, dias de enforcamento. A cidade parava. Lojas fechavam. Aprendizes faltavam ao trabalho. Famílias levavam crianças. Tyburn ficava onde hoje está o Marble Arch, na esquina nordeste do Hyde Park. O nome vinha de um riacho que passava ali, o Tyburn Brook, e que já tinha secado faz tempo, quando as execuções começaram. O primeiro enforcamento registrado no local foi em 1196. William Fitz-Osbert, líder de uma revolta popular, foi arrastado nu por um cavalo até a junção de 2 estradas romanas e pendurado ali. Depois dele, centenas. Depois, milhares. Em 1571, ergueram a estrutura que ficou conhecida como Tyburn Tree, a árvore de Tyburn. Não era uma árvore. Era uma forca triangular de madeira. 3 pilares de cerca de 4 metros de altura, ligados no topo por vigas horizontais, formando um triângulo. Sob cada viga, cabia uma carroça. Em cada carroça, até 8 condenados. O recorde foi 24 pessoas enforcadas ao mesmo tempo em junho de 1649. 23 homens e uma mulher. Foram levados em 8 carroças. A execução pública não era, para a Londres georgiana, o que imaginamos hoje. Um ato solene, silencioso, grave. Era um evento, um espetáculo, uma data social. Vendedores ambulantes circulavam entre a multidão, oferecendo cerveja, tortas de carne, frutas. Panfletos com a biografia do condenado eram vendidos a 6 pence. Impressos na noite anterior, às vezes escritos por autores de verdade. Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe, escreveu pelo menos uma dessas biografias.
Janelas de casas próximas à forca eram alugadas por até 10 libras, uma fortuna. Arquibancadas de madeira eram montadas, como num teatro. E o público ia. Todos iam. Ricos, pobres, crianças, velhos, mulheres grávidas, batedores de carteira, que trabalhavam a multidão com entusiasmo, num lugar que existia justamente para punir batedores de carteira. A ironia não escapava a ninguém. Ninguém se importava. E no centro de tudo isso havia um homem. Às vezes uma mulher, às vezes um garoto de 15 anos. Alguém que, em algum momento das semanas anteriores, tinha ouvido uma sentença numa sala do Old Bailey e entendido. Talvez naquele instante, talvez só depois, que o mundo tinha acabado. O capelão da prisão de Newgate era chamado de Ordinary. Tinha duas funções. A primeira era espiritual, preparar a alma do condenado para o que viesse depois. A segunda era comercial. O Ordinary publicava, após cada execução, um relato detalhado dos últimos dias do prisioneiro, a confissão, o arrependimento, as últimas palavras, o comportamento diante da morte. Esses relatos eram vendidos como panfletos. Vendiam muito. O Ordinary de Newgate, em 1724, ganhava mais com a venda de confissões do que com o salário da igreja. O carrasco, o hangman, era outro personagem. Desde o século XVII, qualquer carrasco de Londres era chamado pelo povo de Jack Ketch. O nome vinha de um executor real do tempo de Carlos II, famoso por ser desajeitado. Precisou de 5 golpes de machado para decapitar o Duque de Monmouth, em 1685. O nome grudou. Virou sinônimo de morte. Dançar a dança de Jack Ketch significava morrer na forca, os espasmos do corpo pendurado. Em 1724, o carrasco de Newgate era provavelmente Richard Arnett. Os registros não são claros. Os registros sobre o carrasco raramente são. Jack Sheppard nasceu em 4 de março de 1702, em Spitalfields, o bairro mais pobre do leste de Londres. Filho de carpinteiro, órfão de pai cedo, aprendiz de carpinteiro aos 12 anos, sob um mestre chamado Owen Wood. Era bom no ofício, tinha talento com as mãos, entendia fechaduras, encaixes, dobradiças, entendia como as coisas se mantinham juntas e, por extensão, como se desmontavam. Começou a roubar em 1723, com 21 anos. Furtos pequenos, relógios, lenços, tecido. Caiu na órbita de Jonathan Wild, o maior chefe do crime organizado de Londres, que operava dos 2 lados da lei. Organizava roubos e depois recuperava os bens roubados por uma taxa. Sheppard recusou trabalhar para Wild. Foi um erro. Wild começou a caçá-lo. Entre maio e novembro de 1724, 6 meses, Sheppard foi preso 5 vezes. Fugiu 4. Da primeira vez, arrombou o teto da cela com uma navalha e desceu pela parede com lençóis amarrados. Da segunda, sua companheira Elizabeth Lyon ajudou a serrar as grades. Da terceira, arrancou uma barra de ferro da janela com as mãos nuas. Da quarta, a mais famosa, estava acorrentado ao chão de uma cela chamada O Castelo, a mais segura de Newgate, com um prego solto no chão. Com esse prego, abriu os cadeados dos grilhões, subiu pela chaminé, arrombou 6 portas trancadas, desceu pelo telhado, saiu caminhando pela rua, ainda com os ferros pendurados nos pulsos. Foi recapturado 2 semanas depois, bêbado, vestido com roupas finas que tinha roubado. Dessa vez, não houve fuga. Guarde esse detalhe sobre as mãos, sobre o prego, sobre o que as mãos de carpinteiro sabiam fazer. Porque na manhã de 16 de novembro, essas mãos vão estar amarradas com corda. E no bolso do casaco, Sheppard vai esconder um canivete, o último plano de fuga, o que não vai funcionar. Meia-noite. Os sinos de St. Sepulchre's começam a tocar. Não é o badalar normal.
É o toque fúnebre, lento, uma pancada a cada 4 segundos. O sacristão recita os versículos do lado de fora do muro. Dentro de Newgate, na cela dos condenados, a Condemned Hold, Shepard está deitado no chão de pedra. Não dorme. A cela é úmida. O cheiro é o de sempre. Urina velha, palha podre, um fundo de mofo que nunca sai da pedra. Novembro em Londres. Frio que entra pelos ossos. 6 da manhã. Os carcereiros entram. Removem os grilhões dos pulsos e dos tornozelos. Os mesmos 14 quilos que ele carregou nas últimas semanas. No lugar, amarram as mãos com corda. Corda de cânhamo, grossa, áspera, com cheiro de alcatrão. Shepard veste o que tem. Não há traje de execução. Alguns condenados pediam roupas brancas como noivos. Shepard não pediu. Ele tem um plano. No bolso do casaco, o canivete. A ideia: quando o cortejo passar pela rua estreita perto de Little Turnstile, cortar a corda, pular da carroça, desaparecer na multidão. Funcionaria? Talvez. As ruas eram estreitas. A guarda montada não passaria. Mas um oficial chamado Watson revista os bolsos antes da saída. Encontra o canivete. Corta a própria mão ao puxá-lo. Sangue no chão da cela. Shepard olha. Não diz nada. Acabou. 12:00. O portão de Newgate se abre. A carroça, puxada por um cavalo, aberta, sem cobertura, sai para a rua. Shepard está de pé na traseira, as mãos amarradas à frente do corpo, a corda da forca já no pescoço, enrolada, frouxa, como um colar grotesco. Ao lado dele, o Ordinary de Newgate, rezando. Atrás, guardas montados com lanças. Na frente, o City Marshal a cavalo, abrindo caminho. E a cidade? A cidade está lá fora. 200.000 pessoas. 1/3 da população de Londres. Penduradas nas janelas, subidas em muros, sentadas em telhados, espremidas nas calçadas. A rua é Holborn, depois Oxford Street, na época chamada de Tyburn Road. São 5 quilômetros. Em circunstâncias normais, meia hora de carroça. Hoje, 3 horas. Porque a multidão não abre espaço. Porque a multidão quer ver. 1 da tarde. A carroça para na Bow Inn, em St. Giles. É tradição. O condenado tem direito a um último copo. Shepard bebe um pint de sack, um vinho branco forte, importado da Espanha. Bebe com as mãos amarradas. Alguém segura o copo para ele. Os registros dizem que ele fez uma piada. Eu pago a próxima na volta. Era uma frase comum entre condenados, uma espécie de humor de forca, literal. A multidão riu. A multidão sempre ria. Como soa uma multidão de 200.000 pessoas esperando um homem morrer? Os registros tentam descrever. Dizem que o barulho era contínuo. Um murmúrio que nunca parava, pontuado por gritos, assobios, vendedores anunciando panfletos, crianças chorando, cavalos batendo os cascos na pedra. Dizem que o cheiro era o de uma cidade inteira comprimida numa rua só. Lã molhada, cerveja, excrementos de cavalo, suor humano e o cheiro doce e pesado de comida sendo frita em barracas improvisadas. Dizem que meninas jogavam flores na carroça. Dizem que outros jogavam excrementos. Às vezes, dos mesmos lados da rua. 2 da tarde. Oxford Street. A carroça avança devagar. Shepard está de pé. Segura na mão um panfleto. A autobiografia dele, publicada naquela manhã por John Appleby, provavelmente escrita por Daniel Defoe. Levanta o panfleto para a multidão ver. É propaganda, é desafio, é a última coisa que ele pode controlar. 2:20. A forca aparece. A Tyburn Tree foi desmontada em 1759, mas em 1724 ainda está lá. Madeira escura, grossa, 3 pilares plantados no chão como as pernas de um animal morto. A multidão ao redor é mais densa aqui.
Arquibancadas de madeira foram montadas nas laterais, os chamados Tyburn Pews, os bancos de Tyburn. Quem pagou, senta. Quem não pagou, empurra. 2h30. A carroça é posicionada embaixo da viga oeste da forca. A corda, que já está no pescoço de Shepherd desde Newgate, é atada à viga de cima. Cânhamo. Grossa como o pulso de uma criança. A distância entre o pescoço e a viga é curta demais para quebrar o pescoço na queda. Isso é importante. Isso significa que a morte não será instantânea. Será por asfixia. Pode levar 15 minutos. Pode levar 45. O Ordinary reza. Shepherd tem direito a um discurso final. É tradição. Alguns condenados usavam esse momento para declarar inocência. Outros pediam perdão. Outros xingavam o juiz. Shepherd não faz discurso longo. Os registros divergem sobre o que exatamente ele disse. Alguns dizem que ficou em silêncio. Outros dizem que murmurou algo para o Ordinary. Nenhum registro é confiável. 200.000 pessoas fazem barulho demais para que alguém na borda da praça ouça o que um homem diz em cima de uma carroça. O carrasco coloca o capuz. Tecido branco, grosso, sem abertura para os olhos. O mundo de Shepherd escurece. Quanto tempo dura o último minuto de um homem que sabe que vai morrer? Os registros não respondem. Os registros sobre essa pergunta ficam em silêncio. A carroça puxa. O corpo cai. Não muito. Menos de meio metro. A corda estica. O pescoço não quebra. As pernas começam a se agitar. É involuntário. O corpo lutando contra o que o corpo entende antes da mente, que o ar acabou. Os braços, amarrados, se contraem. O capuz se move com a respiração que não vem. A multidão assiste. Não em silêncio. Nunca em silêncio. Gritos. Choro. Algumas mulheres desmaiando ou fingindo desmaiar. Vendedores continuam vendendo. Batedores de carteira continuam trabalhando. E na primeira fila, amigos de Shepherd fazem o que amigos sempre faziam em Tyburn. Puxam as pernas do enforcado. Para baixo. Com força. Para apressar a morte. Para que o pescoço quebre. Para que a asfixia pare. É um ato de misericórdia. É também, não há como não dizer, um ato de violência. 15 minutos. As pernas param. O corpo oscila. O vento de novembro balança a corda. O capuz está molhado. Suor, saliva, lágrimas ou nada disso. Não se sabe. Não se viu o rosto. Shepherd está morto. Tem 22 anos. Era carpinteiro. Silêncio. Não da multidão. A multidão não fica em silêncio. Mas há um tipo de pausa que acontece no momento em que o corpo para de se mover. Uma fração de segundo em que 200.000 pessoas entendem, ao mesmo tempo, que acabou. Depois o barulho volta. Sempre volta. O corpo fica pendurado por mais alguns minutos. Tempo suficiente para que o carrasco tenha certeza. Depois é cortado. Cai na carroça. É coberto com um pano. E começa a segunda batalha do dia. Os cirurgiões querem o corpo. Desde 1752, a lei permitiria oficialmente que corpos de assassinos fossem entregues para dissecção anatômica, mas em 1724 a prática já existia informalmente. Os anatomistas de Londres precisavam de cadáveres. A forca era o fornecedor, e a multidão sabia disso, e odiava isso. A ideia de que um corpo seria cortado, aberto, desmontado, num tempo em que a ressurreição da carne no juízo final era crença literal, era insuportável. Amigos e familiares dos condenados brigavam fisicamente com os assistentes dos cirurgiões pelo direito de levar o corpo. No caso de Shepherd, a briga aconteceu. A multidão, que o amava, que o tratava como herói, avançou sobre a carroça. Houve empurrões, socos, gritos. Os assistentes dos cirurgiões recuaram. O corpo foi resgatado, mas não levado para casa. Não havia velório como entendemos.
o corpo de Shepard foi carregado por amigos através de Londres, de volta para o leste, até a igreja de St. Martin-in-the-Fields. Ali, à meia-noite, 6 horas após a execução, foi enterrado. Sem cerimônia grande, sem lápide que sobrevivesse. Um carpinteiro de Spitalfields, devolvido à terra. Na manhã seguinte, Londres acordou como se nada tivesse acontecido. As barracas de comida em Tyburn foram desmontadas. As arquibancadas de madeira foram empilhadas para a próxima vez. Os vendedores de panfletos contaram seus lucros. O Ordinary de Newgate começou a redigir o relato oficial. A confissão, os últimos momentos, as últimas palavras que talvez ninguém tenha ouvido. Esse relato seria publicado na semana seguinte. Venderia milhares de cópias. E nas gráficas de Fleet Street, as baladas já estavam sendo impressas. Canções sobre Jack Sheppard, o ladrão que fugiu 4 vezes. O garoto com mãos de carpinteiro. O homem que quase escapou da própria morte com um canivete no bolso. As baladas venderam por meses. Depois vieram as peças de teatro. Depois, os livros. Daniel Defoe publicou a biografia. John Gay escreveu a Ópera do Mendigo, The Beggar's Opera, em parte inspirada em Sheppard. O garoto de Spitalfields virou lenda antes mesmo de a corda esfriar. Mas Sheppard era um entre os cerca de 1.200 homens e quase 100 mulheres enforcados em Tyburn, só no século XVIII. A maioria não teve multidão de 200 mil. A maioria não teve biografia escrita por Defoe. A maioria não teve nome que sobrevivesse. Eram ladrões de lenço, falsificadores de moeda, criados que roubaram uma colher de prata. Tinham 15 anos. Tinham 60. Tinham filhos esperando do lado de fora do muro de Newgate. Morreram do mesmo jeito. Carroça, corda, queda, asfixia, 15 minutos, silêncio. E depois, nada. Nenhum registro, nenhuma balada. Repare nisso. Vai importar. Em 1783, 59 anos depois de Sheppard, o cortejo de Newgate a Tyburn foi abolido. A última pessoa enforcada em Tyburn foi John Austin, assaltante de estradas, em 3 de novembro de 1783. Depois disso, as execuções foram transferidas para a frente da própria prisão de Newgate. Mais perto, mais controlado, menos carnaval. Em 1868, as execuções públicas foram abolidas de vez na Inglaterra. A partir dali, enforcavam dentro da prisão, longe dos olhos do público. A forca triangular de Tyburn já tinha sido desmontada em 1759. A madeira foi levada. O chão foi pavimentado. A cidade cresceu por cima. Hoje, o local exato onde ficava a Tyburn Tree é uma ilha de tráfego. Uma rotatória. Fica na junção da Edgware Road com a Bayswater Road, a uns 50 metros do Marble Arch. Há uma placa no chão, pequena, de bronze, fácil de não ver. Diz que ali, durante 600 anos, pessoas foram executadas. Carros passam por cima. Ônibus passam por cima. Turistas fotografam o Marble Arch e não olham para baixo. A uns passos dali, existe o convento de Tyburn, um mosteiro beneditino construído em memória dos mártires católicos executados no local entre 1535 e 1681. No subsolo, há uma cripta com relíquias, pedaços de tecido manchado de sangue, mechas de cabelo, uma unha. As freiras rezam pelos mortos. Todos os dias, há mais de 100 anos. A expressão Jack the Lad, que na Inglaterra significa um jovem atrevido, destemido, um pouco irresponsável, vem dele, de Jack Sheppard, o carpinteiro de Spitalfields, que abriu 6 fechaduras com um prego e morreu com um panfleto da própria vida na mão. A língua inglesa absorveu o nome dele e esqueceu de onde veio. É o que a língua faz. Absorve e esquece. Mas os registros sobreviveram. O relato do Ordinary de Newgate ainda existe. Em bibliotecas, em arquivos digitais, em páginas que qualquer pessoa pode ler. Os detalhes estão lá. A corda, o capuz, o vinho na Bow Inn
canivete encontrado no bolso, as pernas puxadas por amigos, os 15 minutos, o enterro à meia-noite. E se você for a Londres, se algum dia estiver na esquina do Hyde Park, perto do Marble Arch, num dia de novembro, olhe para baixo. A placa está lá, pequena, fácil de pisar sem ver. Mas está lá. E embaixo dela, embaixo do asfalto, embaixo dos canos e dos cabos e do metrô que passa rugindo a cada 3 minutos, há um chão que absorveu 600 anos de peso humano, de corpos caindo, de cordas esticando, de últimos suspiros que ninguém ouviu porque 200.000 pessoas faziam barulho demais. Jack Shepherd tinha 22 anos. Tinha mãos de carpinteiro. E na última noite, deitado no chão de pedra de Newgate, com 14 quilos de ferro nos pulsos, ouvindo os sinos de St. Sepulchre's tocarem à meia-noite, ele ainda achava que ia escapar. Não escapou.